meditamos sobre o Evangelho, cuja referência vocês já viram aí na abertura, que é de São Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus fazia a sua caminhada lá do interior da Palestina para o grande confronto com o mal, com o Império Romano, com a religião oficial opressora, com os produtores de misérias, de mazelas, de abandonos, pela barbárie, pela ocupação militar romana. E Jesus agora passava por Jericó. E eis que, não mais do que de repente, um evento surpreendeu Jesus, certamente, como aos seus discípulos, as multidões que com eles caminhavam, e até surpreende a nós também, porque este registro é o único em todos os evangelhos, em todo o Novo Testamento, e é feito por Lucas. É o Zaqueu. O Zaqueu que todos nós conhecemos, o baixinho de Jericó. Porém, atenção, Lucas é tão sábio, tão inspirado para descrever este encontro de Jesus com Zaqueu e de Zaqueu com Jesus, que ele, depois de descrever a entrada de Jesus, Lucas acrescentou, e eis que havia ali um homem. Zaqueu era um ser humano, era um homem. Não era um macaco por se encontrar dependurado nos galhos do sicômoro, mas um homem. Não era um macaco para viver em voos ou pulos aéreos pelos galhos, nem mesmo um pássaro, mas um homem, um ser humano. Foi isto que Lucas descreveu. Foi com este, que é humano, que é um ser humano, que Jesus encontrou. Foi este ser humano, este homem, que encontrou com Jesus. Um ser humano. Ficamos de acordo aqui que esse encontro se deu com um homem. Não com uma alma penada, não com um espírito ambulante, não com uma ideia, não com um desejo, não com uma vontade cultural, não com uma manifestação folclórica, mas com um homem, com um ser humano. E como ser humano, ele se envolvia com coisas absolutamente humanas, que com essa sim os macacos não se envolveriam, com essa sim os pássaros não se envolveriam, nenhum animal irracional seria capaz de fazer o que este ser humano, como qualquer outro ser humano, fazia. E o que era e o que fazia o Zaqueu como ser humano? Ele era um homem rico, que era chefe entre os publicanos e muito rico. Bem coisa de humano, muito rico. Lucas não deixa de descrever esta manifestação humana de Zaqueu. Somente os humanos são capazes de se enriquecer. Somente os humanos são capazes de acumular riquezas. Somente os humanos são capazes de arrancar as riquezas que deveriam ser distribuídas social, coletiva, comunitariamente, partilhada por todos e por todas, se empilham nas mãos de poucos, como era o caso de Mateus. É coisa bem humana, ruim, injusta, inadequada, desqualificante do ser humano, mas humana.
Tanto é que Lucas não deixa de descrever que ele era chefe dos publicanos. É bem clara a definição de que a riqueza só existe sob a chefia de alguns que se organizam para enriquecer, como era o caso dos publicanos, que se empenhavam e se profissionalizavam para cobrar impostos principalmente dos mais desvalidos, dos mais pobres, que quando não podiam pagar eram tomados como escravos e deportados. As suas mulheres estupradas e muitas vezes levadas também depois como escravas. Os seus filhos eram criados como escravos, separados de toda a família. Era isso que fazia a estrutura publicana da qual era chefe o rico Zaqueu, o homem Zaqueu, o ser humano Zaqueu, de pendurado numa árvore, e não era por ser de pendurar numa árvore que ele era assim, tão aquinhoado com as riquezas roubadas. E não sou eu que digo, é Lucas mesmo que conta, ele mesmo, aliás, conta para Jesus. E olha, mestre, eu resolvo dar a metade a metade dos meus bens aos pobres e 4 vezes mais daqueles que eu forcei. Criei uma situação para que fossem condenados por suas dívidas. Sim, só os humanos são injustos. Só os seres humanos podem estruturar tribunais para arrancar o dinheiro do próximo, arrancar as riquezas de quem produz, de quem sua, de quem sofre, de quem trabalha na lavoura, quem trabalha na agricultura, quem trabalha nas montanhas, quem trabalha nos barcos, quem trabalha em toda parte. Só ser humano é capaz de produzir a estrutura judiciária para perseguir e tirar dinheiro de quem sofre. Já vimos isso no Evangelho do domingo passado com o juiz, no domingo retrasado com o juiz, que não queria atender uma viúva pobre que tinha uma demanda a reclamar e a pedir ao bater nas portas da justiça. Somente a justiça é surda, cega, lenta e seletiva. Só que eu fazia parte desse sistema. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, eu o restituo quadruplicadamente. Usar a justiça, repito. Criar falsas acusações. Listar falsas testemunhas. Comprar os juízes. Eis o homem Zaqueu à espera de Jesus num galho de árvore que não era macaco, mas que era puramente um ser humano, pois somente esta espécie é capaz de roubar do outro e de montar gigantesca máquina de exploração para saquear. Porém, este era o Zaqueu humano, que descobriu uma outra dimensão humana, não por ele mesmo e não somente por sua curiosidade em se pendurar no galho para ver Jesus por ser baixinho. E não somente porque Jesus o chamou, convidando-o para abrir a sua casa para hospedagem para o mestre, mas porque Jesus, com quem Zaqueu se encontrou na sua própria casa. Quando fala casa, aqui em Lucas, em qualquer lugar da Bíblia, não é só paredes, não é só lugar de repouso, não é só lugar de refeições, é a tribo, é a comunidade, é a família, é a vizinhança. São relações antigas e novas. Então toda a casa recebeu Jesus com o nosso amigo, o homem Zaqueu.
E o que ocorreu? É preciso lembrar quem era Jesus. Jesus era o Messias, que caminhava enroscado, permitam-me aqui, assim dizer, enroscado com a multidão, na realização do seu reino. E o seu reino não era uma estrutura militar institucional de jogo de poder, com poderosos se matando uns aos outros, ou então produzindo aqueles famosos generais na guerra, na matança de milhares de pessoas para aí se levantar como herói e ser guindado ao poder como rei. Não, não era esse. Era o rei do reino de Deus que anda no meio do povo e que encontra com o homem, ser humano, vai à sua casa, se hospeda, repousa, conversa, interpela, dialoga, propõe novos valores. E o que Lucas diz? Quem era Jesus? Era o Salvador. Quando as palavras surgem na boca de Jesus, ele diz: hoje veio a salvação a esta casa, depois que Zaqueu declarou que repartiria os seus bens com os pobres e devolveria 4 vezes mais daqueles que ele destruiu. Então Jesus é apresentado por Lucas como o Salvador que está nesta casa. E salvação, a palavra salvação vem da palavra soter, que está aqui, escrita no grego, a língua usada para a escrituração do Novo Testamento, soter, que quer dizer cura também, mas quer dizer libertação também. E o Salvador produziu no homem aquinhoado, no homem de pendurar na árvore, no homem de pendurar nas riquezas, no homem agarrado até as raízes dos cabelos, aos interesses econômicos do massacre do povo, libertação. Porque Jesus é o Salvador. Ele não é um rei qualquer. Ele é o Messias, o Salvador que está dentro da casa, coisa que rei não faz. Dentro da casa de um cobrador de impostos. Lucas diz também, porque esse também é filho de Abraão. Lembremos-nos do que é dito em Gênesis, que Abraão veio para as nações e abençoar todas as nações, todos os povos. Ora, Zaqueu era odiado pelos judeus da Judéia, pelos habitantes da Judéia, pelos frequentadores do templo, pelo clero do templo, pelos teólogos do templo, porque ele atentava contra Deus, contra esta vontade abraâmica, ao ser um aliado dos interesses invasores do Império Romano, que o judaísmo tradicional da Torá considerava absolutamente impuro ao invadir o seu povo. Por isso ele era pecador, porque ele fracionava, ele destruía, desfazia da lei. Portanto, ele era um judeu também, fora do alcance da bênção abraâmica, da bênção de Abraão. Jesus o restitui a sua origem. Jesus o leva às suas raízes. Jesus o leva à categoria de alguém que agora pode ser abraçado pela mais justa e rica tradição, que não é de fechar a bênção para um povinho, não é a de fechar a bênção para privilegiados, não é a de fechar a bênção para uns poucos eleitos, mas para as nações inteiras, para todo o mundo. Jesus entrega a Zaqueu esta bênção abraâmica, o inclui nos braços de Abraão, o chama
a sua origem. É isto o que Jesus faz. Porém, antes de concluir, havia uma galera ali em torno da casa de Zaqueu. Muitos dos que vinham com Jesus fizeram parte desta multidão à frente da casa de Zaqueu. Muitos de Jericó, que viram todo aquele alarido, toda aquela festa, tiveram toda aquela impressão, afinal Jesus entrará na casa de Zaqueu, pousará na casa de Zaqueu. Passaram a condenar, a murmurar contra o próprio Jesus que ia se hospedar na casa de um pecador. Quer dizer, Jesus também enfrentou os murmúrios. Mas Jesus não se deixou arrastar pela estatística, pela opinião popular, pelo juízo popular, pelo juízo social, e seguiu firme para dentro da casa de Zaqueu. Isso quer dizer que muitas vezes o juízo popular se deixa tomar pelo juízo dos fariseus, pelo juízo da elite dominante, pelo juízo do legalismo, pelo juízo do puritanismo, pelo juízo dos que discriminam e não se aproximam, não conversam, não têm a coragem, não têm a disposição, não têm a entrega, não têm a abertura de se aproximar, como Jesus fez, com Zaqueu, surpreendendo. Hoje, desce daí e depressa, porque hoje pousarei na tua casa. Cuidado com o juízo popular. Cuidado com o que os outros dizem. Cuidado com os murmúrios, aquela coisa por trás assim, silenciosa, que vai corroendo tudo. É preciso entender Jesus e se deixar levar por ele. Então, para concluir, é preciso que percamos a inocência com a humanidade. Com o homem, como diz Zaqueu, como diz Lucas, melhor. Percamos a inocência. O ser humano é capaz das piores barbaridades. Mas é preciso que entendamos que Lucas, que Jesus, que o reino que Jesus encarna, que Jesus radicaliza, não sacralizam os males que as pessoas, que a humanidade, que o ser humano é capaz de fazer. Mas os enfrenta, interpela as pessoas, chama as pessoas, se aproxima das pessoas, articula o diálogo, articula a graça, inocula a salvação para dentro das pessoas. Talvez não como. Aí, rapidamente, Lucas escreve que foi uma vez. Mas muitas vezes, nós temos que fazer isso muitas vezes, até que as pessoas entendam de que males participam. No mínimo do mal da omissão, no mínimo do mal da ignorância, no mínimo do mal de deixa para lá, que se virem, que se lasquem. 2. É preciso que apostemos na operacionalidade da graça do reino, do Jesus que em nós deve se aproximar das pessoas, do Jesus que em nós, seus discípulos e discípulas, porque também esta aqui é uma mensagem para os discípulos e discípulas, se articule no diálogo, se articule na presença, se articule respeitosamente com as pessoas que se engancham não só nos galhos das árvores, quebrando o galho a vida toda, mas a estrutura injusta, iníqua, desumana, opressora, embora elas, as pessoas, sejam humanas. E por último, entendamos que o Evangelho nos ensina de que não é possível separar Jesus de Zaqueu, separar Jesus da casa de Zaqueu, separar Jesus da crítica à estrutura econômica, social e política. Mas que, pelo contrário, graças a essa perspectiva que Lucas nos apresenta,
é necessário, se impõe que nós relacionemos a fé com a análise que nos faz ver que nem sempre, na maioria das vezes, os males não caem do inferno, como pensava Dante Alighieri. Os males não caem, não são produzidos, muito menos por Deus, mas pelos próprios seres humanos. E é preciso indicá-los, é preciso apontá-los, é preciso que o povo se mobilize para enfrentá-los, para transformar esta realidade. Esta é a grande mensagem que tem que ficar conosco. Nada de separar a fé da luta, separar a fé da sociedade, separar a fé da análise dos problemas políticos, separar a fé principalmente no enfrentamento dos problemas que causam injustiça, dor, sofrimento, destruição da vida humana, como vimos ao longo desta reflexão. Tu és chamado, meu irmão, minha irmã. Tu és conclamada, minha irmã e meu irmão, para essa missão. Nós vivemos num impasse diante de um capitalismo e dentro de um capitalismo, sob o capitalismo que nos desmonta, porque ele se desmonta em cima de nós e que apodrece, mata milhares e milhões de vidas humanas, e não só, mas também o planeta. E nós temos a ver com isto. Nós temos que nos posicionar. Ou então seremos omissos. Humanos sim, homens sim, mulheres sim, mas omissos, desqualificados, despreparados para viver na graça salvífica que Jesus propõe. Pensemos nisto e nos inspiremos pela mudança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.